Hoje é a maravilhosa função do primeiro grau, tá? Para quem já assistiu às outras aulas, a gente já explicou, né, aqui extensivamente sobre polinômios. Provavelmente vocês não vão ter problema, então, agora que a gente vai entrar a fundo, né, nos conteúdos, nas funções separadamente, né, que a gente chama de funções elementares. Tem função do primeiro grau, do segundo grau, tem a logarítmica, a exponencial, modular, né? Essas aí são o que a gente costuma dizer de funções elementares. A primeira delas é a função polinomial do primeiro grau, que evidentemente é a mais simples dessas que a gente vai estudar, tá? Então é fundamental de começar por ela, que aí vocês vão se familiarizando com o resto e vai ver que não foge muito do que a gente vai ver aqui agora, tá? E bem, o que é uma função polinomial do primeiro grau, né? Vamos tentar entender. Quando a gente estava falando de polinômios, né? A gente viu que o grau do polinômio, ele era definido pelo termo pelo termo de maior grau, né? Daqueles que tinham x, né? Como a variável. Então a função do primeiro grau, ela justamente vai ter o quê? Só um termo com x. Então a forma genérica dela, a gente costuma colocar da seguinte forma, tá? F de x igual a x mais b, com a diferente de zero, né? Por que isso? Caso a seja zero, você não vai ter uma função polinomial do primeiro grau, né? Já que o x aqui com o expoente 1 não existiria, tá? Só que, embora não seja uma função polinomial do primeiro grau, é importante a gente entender uma característica aqui do que acontece quando o a é igual a zero, tá? Porque, vamos lá, caso o a seja igual a zero, o que a gente ia obter? A gente ia obter uma função chamada de f de x aqui igual a b, e é o que a gente diz ser a função constante, tá? Essa daqui é a tal da função constante. Por quê? Porque nessa função, todos os elementos do domínio dela vão estar associados a uma mesma imagem. Então vamos relembrar aqui, né, o nosso diagrama de Venn. O que acaba acontecendo aqui? Não importa o valor de x que eu vá escolher para essa função, ela sempre vai me dar um mesmo resultado, tá? Por exemplo, se eu escolher x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, e aqui eu tivesse no meu contradomínio diversas imagens distintas, tá? Esse aqui é o meu domínio, esse aqui é o meu contradomínio. E aí o que acontece, né? Nessa função de f de a em b, e eu estivesse levando, por exemplo, x ao valor 3, o que ia acabar acontecendo aqui? Qual que é a tradução disso? Um estaria sendo associado ao 3, o 2 também, o 3 também, o 4 também, por aí vai. Sempre é esse mesmo elemento aqui, que é a tal da imagem, tá? Graficamente, o que isso acaba me dando, né? Vamos entender aqui, ó. Graficamente, eu teria o seguinte, ó. Representando aqui um plano cartesiano, algo mais ou menos assim. E eu determinasse que esses daqui são os valores, ó. Até ali no 5, mais ou menos, né? Aqui estão os valores de x, né? Do meu domínio. Aí, por exemplo, -1, -2, por aí vai. Se para cada valor de x ele está sendo associado a uma mesma imagem, que no caso é 3, vamos imaginar, né? Então, f de -4 independe, né? Vai ser igual a 3. Então, eu teria que estar aqui. F de -3 também. De -2. De -1. De 0. 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. E qualquer outro valor entre eles, né? Isso vai me gerar o quê? Isso vai me gerar uma reta.
passando por aqui em y igual a 3, né. Que é justamente isso que você está tendo na função. Essa aqui é a função f de x igual a 3, ou simplesmente, né, y igual a 3. Eu não tenho a variável x aí, certo? E aí, por esse motivo aí, a minha função ela tem essa característica de ser constante, essa reta aí na horizontal. Beleza. Agora, e se eu tiver o b igual a zero, né? O que eu vou obter aí? A gente vai ter a chamada função linear, tá? Mais uma variação aí, do tipo f de x igual a x. Nessa função aqui, o que acaba acontecendo? Todos os elementos do meu domínio, eles vão estar associados a uma imagem, que é o produto entre esse elemento e uma constante real qualquer, né? Que é o caso aqui do papel que está sendo A. Então, por exemplo, quando eu tenho a função f de x igual a x, é exatamente isso que está acontecendo. Porque isso daqui é a mesmíssima coisa que f de x igual a 1 que multiplica x. Nesse tipo de função, cada elemento do meu domínio está sendo associado a uma imagem de mesmo valor. Então, 1 é associado com 1, 2 é associado ao 2, 3 é associado ao 3, e por aí vai, né? Se eu fosse representar isso no diagrama. E graficamente, eu ia acabar obtendo o seguinte. Eu ia ter essa reta aqui. Essa aqui é f de x igual a x. Perceba, ó, quando x é 1, se você for ligar aqui os pontos, a imagem também é 1. Ah, se você pegar lá mais na frente, se você for aqui pro 3, a imagem também vai ser 3. É esse tipo de coisa que está acontecendo aqui, certo? Mas e daí, né? Eu disse que isso aqui é um exemplo de função linear, né? Do tipo ax. Ao invés de ter 1, aqui esse meu a poderia ser o 2, poderia ser o raiz de 3, poderia ser o menos 35, não importa. Qualquer número real eu posso colocar aqui, tá? E aí a única coisa que vai mudar é como que eu vou representar essa reta no meu gráfico. Mas eu já vou demonstrar o que que seria isso, né? Num caso em que a gente tem que esse número real aí é igual a 1, além disso daqui ser uma função linear, a gente dá o nome dela de função identidade. Eu já disse sobre ela anteriormente, né? Mas agora a gente tá vendo aqui já em a função polinomial do primeiro grau, né? E por que que a gente chama ela de função identidade? Pelo simples fato de que todos os valores do domínio são associados a uma imagem de mesmo valor, né? Então é como se você estivesse dizendo, 1 igual a 1, 2 igual a 2, certo? Por aí vai. X é igual a y aqui sempre. X é igual a y para todo x e y, nessa minha função aqui. E por ela ter essa característica, ela acaba sendo uma reta bissetriz, tá? Ela é uma reta bissetriz aí do meu plano cartesiano. Se você imaginar que aqui, por exemplo, deixa eu despoluir aqui o desenho. Se você aqui, por exemplo, tem um ângulo de 90 graus, né? Essa reta aqui, ela acaba separando esse ângulo em 45 graus aqui e 45 graus aqui, exatamente pela metade. Então, a função identidade, ela também tem essa característica aí de dividir o meu plano cartesiano exatamente pela metade aí, ó, passando
pela origem, beleza? E como eu disse, né, eu posso ter diferentes valores aí para o meu A, e isso vai mudar o comportamento do meu gráfico. Da seguinte maneira, por exemplo. Deixa eu copiar isso aqui e passar para cá, para a gente ver a mudança daqui da representação, né? Poderia ter, por exemplo, um f de x igual a 2x, né? Ou seja, o que seria um f de x igual a 2x? Para cada valor aqui que eu tiver no meu domínio, ele vai estar sendo associado ao seu dobro na imagem. Então, por exemplo, se aqui fosse o 1, ele estaria associado ao 2, né? Então a minha reta ficaria assim, variando esses dois quadradinhos aqui, né? Que a gente está utilizando como escalabilidade, ó. Então poderia ir para cá, certo? E essa parte aqui de baixo do meu gráfico. Teria isso aqui, né? Ou ainda, eu posso ter um f de x igual a 3x, onde cada valor aí do meu domínio estaria associado ao seu triplo no gráfico, né? Então minha reta estaria ainda mais assim, né? Variando 3 quadradinhos, né, por exemplo. Eu teria isso daqui, né? E aí o que vocês podem observar aqui nesse meu gráfico, né? À medida que eu vou aumentando esse valor, vocês podem perceber que o meu gráfico está ficando cada vez mais íngreme, né? Essa minha reta aí, né? Se eu botar, sei lá, f de x igual a 10x, para cada valor de x aí do meu domínio, ele estaria associado ao seu... Como que dá para isso, né? Décituplo. Não sei nem como é que chama isso. E aí você teria essa variação aqui, né? Por exemplo, se aqui eu tivesse 1, e aí a imagem iria para 10, né? Essa minha reta aqui verde, ó, ela ia subir muito mais, né? Aí você percebe aí que ela tá ficando mais íngreme em relação ao que a gente tinha aqui anteriormente, né? Ó. Daqui, agora eu estaria fazendo isso aqui, né? Você vê que essa minha reta ela vai ficando cada vez mais íngreme. E isso tem um motivo, tá? Do porquê que a gente colocar esses valores, isso vai acontecer. E vamos voltar aqui para a função identidade. Vamos representar ela aqui de um jeito que fica melhor de enxergar. Vamos pegar só o trecho positivo, tá? A gente pegar esse pedaço aqui da função. Aqui, eu tenho uma variação na minha imagem, né? Ela vai desde aqui embaixo até aqui em cima, né? Então eu posso chamar isso aqui de delta y, uma variação y. De mesmo modo, eu tenho toda essa mudança aqui, ó, essa variação em x, que vai ali desde a origem do meu plano cartesiano até esse certo ponto aqui. Então eu também posso chamar, sei lá, por exemplo, delta x, uma variação em x. Só que, como na função identidade, para cada valor do domínio ele está associado a uma imagem de mesmo valor, isso quer dizer que quando eu faço a razão entre ΔX e ΔY, isso sempre tem que dar quanto? Tem que dar 1, né? No caso aqui da minha função identidade, né? Quando eu estou falando de f de x igual a x, é isso que vai acontecer. Não importa qual pedaço aqui da variação você pegar, se eu pegar só esse trecho aqui e dividir por esse trecho aqui, vai acontecer a mesma coisa. Só que perceba o seguinte, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o meu ângulo θ, que a minha reta faz, né, em relação ao eixo x, né, o meu eixo das abscissas. Perceba o seguinte, né? Essa razão que a gente fez aqui, inclusive eu até botei ao contrário, né? É delta y aqui, né? Variação y sobre a variação em x igual a 1. Essa razão aqui que a gente está fazendo, como a gente formou um triângulo retângulo, isso daqui é a mesma coisa que a tangente desse meu ângulo θ.
A razão entre os catetos e um triângulo retângulo é justamente o que a gente dá o nome de tangente para esse θ aqui. Então também perceba que eu posso dizer que ΔY sobre ΔX é igual a tangente desse meu θ, que aqui no caso está sendo igual a 1. E aí, resolvendo isso daqui, você encontra o quê? O ângulo, né? O ângulo dessa minha reta. Como eu havia dito para vocês, né? A gente já tinha visto que essa reta ela forma uma bissetriz. Então, segundo a nossa previsão, dividindo isso aqui pela metade, o θ tem que ser o quê? De 45 graus. Como eu estou dizendo que a tangente de θ aqui está sendo igual a 1, não sei se vocês lembram ainda dos ângulos notáveis, né, em trigonometria, mas a gente sabe que o θ, que faz a tangente ser igual a 1, é justamente 45 graus. Tangente de 45 graus é igual a 1, beleza? Ou tangente de π sobre 4, né? Tanto faz, se você bota na forma em graus ou em radianos. Vai acabar sendo aí igual a 1, né? Então tá correto isso que a gente tá falando. Realmente faz sentido o fato da gente aumentar esse valor aqui, deixar minha reta cada vez mais íngreme, porque eu vou estar aumentando o resultado da tangente do meu θ, o que faz também aumentar esse meu ângulo aí, aproximando essa minha reta aí se tornar uma reta vertical, né? Só não vai se tornar uma reta vertical nunca, porque aí a gente não teria nenhuma função, né? Eu teria, por exemplo, isso aqui. Porque se eu tivesse essa reta aqui na vertical, eu não formaria nenhum triângulo, né? E tendo essa reta aqui na vertical, o ângulo que ela faz em relação ao eixo x seria de 90 graus, né? E tangente de 90 graus não existe. Então não existe nenhum número real que, ao ser aplicado aqui nessa minha reta, vai fazer com que ela se torne essa daqui na vertical, tá? Portanto, isso daqui não é nenhuma função. Beleza? Só nos casos de que eu tenha um número real qualquer aqui. Então, se aumentando ou diminuindo, né? Se eu colocar valores negativos, né? Imagina, menos 3x. Ao invés dessa minha reta, ela aumentar o ângulo no sentido anti-horário, né? Como os valores eles vão ser negativos, à medida que eu vou aumentando aqui o x, esse meu gráfico ele ia ficar descendo, né? Ele ia ficar descendo para cá. E aí eu faria agora o ângulo ele crescer no sentido horário, certo? Ele ia passar a crescer para cá. Ainda também se aproximando do eixo y. Por esse motivo, né? De a gente mexer ali nesse valor atrelado ao x, mudar o ângulo da minha reta, eu digo que esse meu A, ele é o coeficiente angular. Perfeito? É daí que surgiu isso aqui. Não entendeu essa parte, Giovana? O que exatamente? A da tangente? Isso? Tá. Deixa eu voltar aqui. O que eu estava dizendo é o seguinte. Eu estou tendo aqui, ó, essa reta aqui, né, da minha função f de x igual a x. E aí eu tenho aqui uma variação em y, né? Vai desde aqui da base até chegar aqui no topo, né? Toda essa altura aqui. É uma variação na imagem. E eu tenho essa aqui, no meu gráfico também é uma variação em x, que vai desde a origem do meu plano cartesiano até esse ponto aqui. É toda essa distância aqui em relação à origem. Eu estou chamando de variação no eixo x. E aí o que acontece? Pelo fato de ser a função identidade, e todos os valores do domínio estão sendo associados a uma imagem de mesmo valor, você sabe, obviamente, que a razão
entre eles sempre vai dar 1. Porque se f de 2 é igual a 2 e f de 4 é igual a 4, e a distância de x entre eles é 2 e a distância de y entre eles é 2 também, quando você divide essas duas coisas, você tem 1. E isso sempre vai acontecer aqui nessa função, tá? Eu peguei ela aqui justamente porque fica mais fácil de visualizar, né? Já que ela passa aqui pela origem, né? Você já consegue ver de cara esse ângulo θ que está aqui em relação ao meu eixo x. Como essa razão aqui dá sempre 1, e aqui eu consegui formar um triângulo retângulo, ó, onde isso daqui, né, esse pedaço aqui da minha reta, ela faria o papel da hipotenusa, né? E o ΔY e o ΔX aqui são os catetos. Só que a razão entre os catetos de um triângulo retângulo é justamente a tangente de θ para esse ângulo aí. E pelo que a gente viu, essa razão é igual a 1, certo? E como eu expliquei anteriormente, a função identidade, ela divide o meu plano cartesiano pela metade. Exatamente, passando ali pela origem, tá? E como é que eu teria uma espécie de quadrado, né? Essa parte aqui, ó, o primeiro quadrante do meu plano cartesiano, o que eu tenho aqui seria um ângulo de 90 graus. Essa reta toda que tá aqui, ela tá dividindo isso pela metade. Então eu tenho um ângulo de 45 graus aqui e um outro de 45 graus aqui em tese, né? Que é esse meu θ. Só que isso está sendo provado justamente pela razão que a gente fez. Quem está dizendo ali, ó, o tangente de θ e tal é igual a 1. Só que, nos ângulos notáveis que a gente aprende na trigonometria, justamente a tangente de 45 graus que é igual a 1. Então, graças a esse valor aqui, que está sendo atrelado ao x, né? Esse 1 vezes x aqui, a gente está conseguindo prever o ângulo que a minha reta está formando em relação ao eixo x. É por esse motivo que a gente chama esse a, na função f de x igual a x mais b, esse a aqui, a gente dá o nome de coeficiente angular para essa nossa reta, tá? Que ela vai determinar o ângulo que a minha reta da função ela vai fazer em relação ao eixo x. Conseguiu entender agora? Sim? Boa. Que bom que vocês estão entendendo. Nada, nada. Beleza, né? Então a gente conseguiu aí agora saber por que a gente dá o nome do a de coeficiente angular. Mas quem é o b, né? Nessa história. Então vamos supor aqui agora. Vamos pegar aqui o b diferente de 0, né? E já vamos pegar então, já que a gente já tinha pego que o a era diferente de... Quando o a era igual a 0, né? A gente só tinha o b. A gente ficava com aquela retona assim, né? Na horizontal. Vamos pegar agora a função genérica por completo, tá? Igual a x mais b, onde nem a e b são diferentes, quer dizer, são iguais a 0, né? Eles vão ser diferentes de 0. Vou pegar uma genérica aí. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é a f de x igual a x mais 2. Vou pegar essa daqui, né? Onde aqui o b é igual a 2. Nesse caso aqui, né, o coeficiente angular, pelo fato de não estar aparecendo, né, é o 1, né? Já que 1 vezes x é igual a x. Então a gente representa aí nesse formato. Graficamente, o que a gente teria aqui? Vamos imaginar que essa aqui seja um pedaço do plano cartesiano aí que a gente vai analisar. E o que seria f de x mais 2? Se eu pegasse aqui f de 0, isso seria a mesma coisa que 0 mais 2, né? Que é igual a 2. Então, nessa minha função, quando o x é 0, a imagem é 2. Então, um dos pontos que pertence a essa minha reta fica exatamente aqui. Tá? Qual é o outro? Quando o y é 0. Vamos pegar quando o y é 0, ou seja, x mais 2 igual a 0. X vai ser igual a menos 2, né? Então, quando a altura
aqui da minha reta tiver em relação ao eixo y 0, o x vai estar no menos 2, exatamente aqui. Então passa por esses dois pontos. Essa minha reta aí. Eu interligo eles aqui, ó. E aí eu já consigo formar minha reta. Deixa eu apagar aqui já, né, que a gente não vai utilizar. Só para vocês entenderem como que a gente vai formar isso. Eu teria algo mais ou menos assim, né? Então essa daqui é a minha f de x igual a x mais 2. Só que perceba o seguinte. Vamos plotar aqui de volta a função identidade. F de x igual a x, né? Ela passa aqui pela origem, né? Então seria algo mais ou menos assim. Perceba que o seguinte. O ângulo que essa minha reta aqui está fazendo em relação ao eixo x, poderia provar para vocês, mas a gente não está com muito tempo aqui. Ela vai ser a mesma, tá? Que essa minha aqui está fazendo, né? Uma prova bem simples do motivo disso estar acontecendo é porque eles têm o mesmo coeficiente angular, né? Aqui é 1. Essa daqui é f de x igual a x. O coeficiente angular também é 1. Então o ângulo que elas fazem em relação ao eixo é o mesmo. Se é o mesmo, porém elas são retas distintas, isso quer dizer que elas são o quê em relação a uma outra? Elas são retas paralelas, tá? Essas retas aqui elas são paralelas. Então elas não vão se interceptar em nenhum momento. Por conta disso, independentemente da reta aqui que eu pegar para distanciar elas, vai ser sempre o mesmo em qualquer lugar que eu pegar. Tanto faz se eu quiser fazer dessa forma para representar a distância entre elas, entre esses pontos aqui. Ou se eu, por exemplo, quisesse pegar a diferença entre esses pontos, fazendo isso aqui, tá? A distância entre esses dois aqui, por exemplo, se eu fosse pegar a reta desse jeito, tá? Porque na verdade a distância entre esses dois pontos aqui, eu poderia fazer isso aqui, né? É o jeito mais correto de se fazer. Mas se eu pegasse desse jeito, esse tamanho aqui seria o mesmo se eu fizesse isso aqui também. Ou aqui. Não importa onde, né? Já que elas são paralelas em relação a uma outra. Então, se eu pegar isso em relação ao eixo y, isso também é verdade. Eu posso pegar aqui, por exemplo. E veja que essa distância aqui é justamente de quê? Essa alturinha aqui. 2, né? Esse B aqui. Então, perceba o seguinte. Que ao ser aplicado um B diferente de 0, sem alterar o meu coeficiente angular, a única coisa que altera entre a função identidade e essa nova função aqui que a gente pegou, a função afim, a única coisa que muda é que eu tenho um deslocamento vertical entre a função identidade e essa minha nova função afim aqui. Eu tenho um deslocamento na vertical de 2 unidades. Por isso que antes, nessa minha função aqui, né, ela cortava o gráfico pela origem, e aqui ela corta o meu gráfico no 2, ali na imagem igual a 2. Perfeito? Por esse motivo aqui. Então, também é por esse motivo que a gente vai chamar o B de coeficiente linear dessa minha reta aí, beleza? Até aqui, ok? Bem simples, né? Esse começo aqui. Bom, então recapitulando, né? A gente tem que o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear aí quando a gente está representando a nossa reta. Mas, por falar em representação da minha reta, como é que eu faço a construção gráfica dessa minha função?
Como é que eu faço para sempre saber como representar, fazer o esboço dessa minha função, né? Para a gente esboçar o gráfico dessa função afim, a gente pode fazer o quê? Determinar dois pontos distintos que pertencem a essa função e interligá-los. Por quê? Porque eu só preciso de dois pontos para determinar uma reta. Tá? É uma das coisas que a gente aprende em geometria. Pelo menos aí quando a gente está falando do nosso plano cartesiano, beleza? E aí, comumente, a gente utiliza como pontos auxiliadores os seguintes pontos, tá? Ou pares ordenados, como vocês queiram chamar. O ponto 0y e o ponto x0. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um ponto genérico qualquer, onde o y é diferente de zero, mas o x é igual a zero, e um outro ponto qualquer, onde o x pode ser qualquer número, mas o y necessariamente é igual a zero. São os pontos que normalmente a gente utiliza porque são os mais fáceis, tá? E aí, como vocês estão bem vendo aqui, ó, um desses pontos, o y é igual a zero, né? O y sendo igual a zero, né? Vamos relembrar aqui, né? A gente tem f de x igual a x mais b. Ou ainda, a outra representação é y igual a x mais b. Tá? Esse meu f de x aqui, dessas minhas funções, eu sempre posso mudar como essa variável y, né? Quando eu igualo isso a zero, o que eu estou fazendo? Eu estou igualando essa função a zero. Ou ainda, esse polinômio genérico aqui, né? A zero. Quando eu faço isso, eu estou justamente buscando o quê? A raiz, né, desse meu polinômio. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é que um dos pontos ele pode ser determinado encontrando a raiz dessa minha função. Por isso que geralmente a gente utiliza esses dois, porque de quebra você já vai conseguir também a raiz, tá? Quando você for representar aí esse seu gráfico, beleza? Então, vejamos como é que a gente faria isso, né? Imagine que a gente tenha, então, a função f de x igual a 2x menos 1, por exemplo, tá? E eu queira determinar o esboço dessa minha função. Primeiramente, então, o que eu posso fazer? Para y igual a zero, né? Posso igualar y aí a zero, eu vou encontrar a raiz, né? Então, vejamos o que acontece, né? Eu teria, então, que 2x menos 1 é igual a zero. Logo, 2x é igual a 1, certo? Só somei 1 em ambos os lados aí da minha equação. E dividindo ambos os lados da minha equação por 2, eu tenho que x é igual a meio. Então, se quando o y é igual a zero, x é igual a meio, eu consigo, para ordenado, meio, zero, né? Isso é igual a um certo ponto P aí, que pertence ao gráfico aí da minha função, né, nessa reta. Qual seria o outro? O outro seria para x igual a zero, né? Para x igual a zero, o que eu teria, né? 2 vezes zero menos 1, e isso é igual a menos 1, né? Evidentemente aqui. Então, isso faz com que eu consiga que ponto, né? O ponto zero menos 1. Um certo ponto Q aqui, por exemplo, né? E aí, agora é bem simples, né? Eu pego aqui o meu plano cartesiano, algo mais ou menos assim. E aí, vamos relembrar aqui, né? O ponto P está onde? Em meio e zero. Se aqui fosse 1, por exemplo, vamos até aumentar a escala, né? Vamos supor que 2 quadrados aqui seja 1. Então aqui vai ser o meio, né? Meio zero, foi o que a gente pegou aqui, né? Cadê, ó? Esse ponto P aqui, ó, meio zero. Então ele vai estar aqui. Aqui eu tenho a representação do meu ponto P. E onde vai estar o quê? Em 0 menos 1. Menos 1 seria aqui a imagem, né? Ó. Aqui estaria menos 1. E no x igual a zero. Então esse aqui é o meu ponto Q. Vou botar aqui em cima.
Aí agora o que que eu faço? Eu interligo esses 2 pontos aqui, ó. E aí isso aqui seria essa minha reta, né. Fez até meio torto aqui, espera aí. Essa aqui seria a minha reta. Opa, pronto. F de x igual a 2x menos 1. Ela já fica aí representada, né. E aí esses 2 pontos aí, eles são os auxiliadores, porque eles são justamente as interceptações que essa minha reta aí da função fazem em relação tanto ao eixo x quanto ao eixo y. Então, matematicamente em escala, né, você consegue deixar aí o seu gráfico de forma correta como esboço, beleza? Aqui na representação gráfica, alguma dúvida? Tudo certo, né? Vamos ver se tá tudo certo mesmo, hein? Vou testar vocês, ó. Vamos para mais um exemplo aqui. Seja a função f de x igual a menos x, vou botar menos 3x mais 4. Determinar seu gráfico. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar para vocês aqui um plano cartesiano. Mais ou menos assim. E vocês façam aí. Determinem aí esses 2 pontos. Eu coloco eles aqui, a gente interliga e faz o gráfico, tá? Lembrando que é essa função aqui, hein? Menos 3x mais 4. Vou dar uns 5 minutos. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vou aproveitar, vou dar a presença aqui, né, do outro pessoal, que já entrou. Eu ainda não coloquei, ó. Daniela, da turma 2, né? Isso. Botei. O que mais aqui? Davi, não lembro de ter colocado. Davi Mendes, né? Ou Davi Matos. Quem é o Davi que tá aqui na aula? É o Davi Matos? Opa, boa noite. Vou botar você aqui também, então. Yasmin? Pronto. Não, você, Gabriel, acho que eu coloquei. Quer ver? Ó, o seu tá aqui. Juliana Tenório? É, você eu não botei ainda, né? Pronto. Luiz. Luiz é da onde? Da turma 1? É, da turma 1. Deixa eu botar aqui você. Pronto. A Júlia que tá aí. É qual delas?
Júlia aí que tá participando da aula. Você é qual Júlia? Alguém sabe me dizer que Júlia é essa que tá aí? Vixe, acho que ela não tá ouvindo, né? Não, então, eu não queria saber que Júlia é essa aí que tá participando da aula, porque tem duas aqui na lista de presença e aqui só tá como Júlia, eu não sei qual que é. Porque na turma um tem, tem 4 Júlias na turma um. Da turma 2 eu sei que não é porque não tem nenhuma Júlia, então é alguma Júlia aí da turma um. Mas eu não sei quem é, não. Não tem como ver aqui. Enfim, depois eu lido com isso, né? E aí, já conseguiram? Quais são esses pontos aí que eu vou ter que colocar aí para interligar? 4 terços e quarto? Vamos ver se é 4 terços e 4 aqui. Ó, primeiro que a gente pode pegar é o da própria raiz da função, né? Então, pegar o y igual a zero, né? Então, fazer menos 3x mais 4 igual a zero. O que eu poderia ter então, né? Que menos 3x é igual a menos 4. Logo, x é igual a 4 terços, né? Já que divisão entre dois números negativos vai ter como resultado um positivo. Então, quando a altura, digamos assim, é zero, na imagem eu tenho 4 terços, né? É um pouquinho maior que 1. Supondo que 1 esteja aqui, vamos supor que aqui esteja o 4 terços, né? Então, eu teria, por exemplo, aqui o meu ponto P, né? Tá. E o outro é quando o x é zero, né? Só que nessa função aqui, quando o x é zero, ó, já dá pra ver de cara, né? Que a imagem aqui vai só sobrar ali o termo independente, né? Então vai ser o próprio 4. 1, 2, 3, 4, e aqui meu ponto Q. Só que, veja o seguinte, né? Esse meu coeficiente aqui, ó, ele é negativo. Então isso decresce os valores que eu tenho aqui da minha função, né? À medida que eu vou avançando nos valores positivos de x, né? Se eu pegasse os negativos, obviamente que ia acabar aumentando, né? Porque menos por menos eu teria algo positivo. Então a minha reta, ela acaba sendo decrescente, né? Eu interligaria esses pontos aqui, ó. Epa, não tá ficando reto aqui, né? Pronto. E aí em esboço, ele ficaria mais ou menos assim, né? Aí aqui é onde a imagem é 4, né? Aqui na altura é zero, mas é no x igual a 4 terços. E aí você teria já a sua função como esboço matematicamente correta. Menos 3x mais 4. Bem simples, né? Nada muito complexo, então vamos prosseguir aqui. Que eu tenho 1 hora só de aula aqui, muita coisa para mostrar ainda. Então vamos avançar aqui. Raiz da função. Vocês já entenderam como é que funciona, né?
Para encontrar a raiz da função, basta você igualar o y igual a zero, né. Então, não vou me estender muito em como você encontra a raiz da função, porque a gente acabou vendo isso por tabela aqui quando a gente estava fazendo o esboço do gráfico, né. Mas tem uma outra coisa muito importante em função do primeiro grau, que é uma coisa que a gente chama de estudo do sinal, tá. O que que acontece no estudo do sinal da minha função? É que ela sendo uma reta, sempre vai ter um trecho em que a imagem é positiva e que a imagem é negativa, né. Onde ela vai estar essa minha reta, ou ela vai estar no primeiro e segundo quadrante, né, ou no terceiro e quarto quadrante. Aí dependendo daí onde essa reta vai estar nesses locais, ela vai ter imagem positiva ou imagem negativa. A imagem dela sempre sendo positiva nos trechos em que ela fica no primeiro e no segundo quadrante, e sempre negativa nos trechos em que ela está no terceiro e no quarto quadrante. E quem vai determinar isso é justamente o coeficiente angular da minha reta, né. O que acaba acontecendo aqui é o seguinte: caso o meu A ele seja maior do que zero, você vai acabar tendo uma função crescente. Ela vai se comportar daquele jeito que a gente já viu, né. Imaginando aqui que esse seja o eixo x, seria uma reta mais ou menos aqui, nesse estilo. Então, por exemplo, se aqui é exatamente a raiz, né, você tem que após ela, a imagem é positiva e antes dela a imagem é negativa. Agora, caso o A seja menor que zero, você vai ter uma função decrescente, certo? E aí o comportamento dela já é o inverso. Imaginando que aqui então a gente tem o eixo x, e aqui é a raiz da minha função, agora ela se comporta dessa forma aqui, e aí antes da raiz a imagem é positiva, e após a raiz a imagem é negativa. Então o seu gráfico ele pode ter esses 2 comportamentos aí, tá? Sendo ou uma função crescente ou uma função decrescente, tá? Então um exemplo aqui, ó, que eu posso dar para vocês, ó. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função aqui, ó. Menos 3x mais 5 meios. O que que a gente observa, né? Vamos primeiro encontrar a raiz, né? Que é o que a gente vai estabelecer aqui, ó. Então, ó, por exemplo, tenho menos 3x mais 5 meios igual a zero, né? Para a gente encontrar a raiz aí. Então, obviamente que subtraindo ambos os lados da minha equação aí por 5 meios, eu vou ter então que menos 3x é igual a menos 5 meios. E aí, dividindo ambos os lados da minha equação por menos 3, você vai ter então que x é igual a 5/6, né. Então essa aí é a raiz da minha função, beleza. E note o seguinte, né, note que o meu a ele está sendo menor que zero, né. Daí o que que eu vou ter? No estudo do sinal dessa minha função, eu tenho que aqui é a minha raiz, né, 5/6. Deixa eu botar mais para cá. E como o meu a é menor que zero, eu sei que essa é uma função decrescente. Então ela vai ter esse comportamento aqui. Fazer passando aí. Ela teria esse comportamento, nesse estilo aí. Então, antes de x igual a 5/6, ela tem imagem positiva, posterior ela tem imagem negativa. Ou seja, a função f de x ela vai ter valor numérico maior que zero se o seu x for menor que 5/6. Qualquer valor aqui, né,
Aí a imagem acaba sendo positiva. Se você quer que a função ela tenha um valor numérico menor que zero, isso vai acontecer se o seu x ele for maior que 5/6, ou seja, posterior à raiz. E obviamente que vai ser igual a zero justamente na raiz, né? Que é aquilo que a gente já viu anteriormente, na aula de polinômios. Certo, pessoal? Ficou claro esse estudo aqui do sinal da função? Tudo bem? Ótimo. Então vamos prosseguir aqui. Aqui um assunto interessante agora, tá? Que é o seguinte. Vamos falar aqui um pouquinho de sistemas de equações, tá? E uma coisa que eu vou chamar de tradução geométrica. Vocês já vão entender. O que acontece? Já quem está trabalhando aqui com funções do primeiro grau, eu consigo também representar essas minhas retas num sistema linear, tá? Um sistema aqui de equações com variável x e y, evidentemente. Então imagine aqui, por exemplo, que eu represente duas funções aqui num sistema linear com a seguinte equação: 2x menos y igual a 3, e uma outra equação que diz que x mais y é igual a 4. A gente pode transformar essas duas equações aqui no formato de função que a gente conhece. Nessa primeira aqui, por exemplo, ó, eu poderia ter, ó, poderia dizer o quê? Que y é igual a 2x menos 3, certo? Imagine, né? Eu vou somar y em ambos os lados aqui da minha equação. É como se eu estivesse passando ele para cá, né? E depois subtrair ambos os lados da minha equação por 3. Aí seria como se eu estivesse passando esse 3 para cá negativo, né? E eu teria essa função aqui. E eu também teria essa daqui, né? A y igual a menos x mais 4. Ou 4 menos x, né? Tanto faz. Vou botar nessa representação aqui. E aí note o seguinte, né? Como é que seria essas duas funções graficamente? Graficamente eu teria o seguinte. Vou representar aqui o nosso plano cartesiano, certo? Deixar ele mais ou menos assim. E o que acontece? A função 2x menos 3, por exemplo. De cara você já pode dizer o quê, né? Quando o x aqui é igual a zero, a imagem é menos 3, né? Basicamente ali o termo independente. Deixa eu até descer então um pouco mais, ó. E aí seria aqui um dos pontos, em menos 3. Agora, se o y for igual a zero aqui, né? Vamos ver rapidamente. Caso aqui o y fosse igual a zero, eu poderia passar o menos 3 para cá, né? Eu ia ter 2x igual a 3. Então, x é igual a 3 meios. Então, o outro ponto seria em 3 meios. Supondo que aqui fosse 1, 3 meios é 1,5, né? Então, teria aqui. Aqui seria o 3 meios. Então, poderia interligar esses pontos, ó, e formar a minha reta. Essa seria a minha reta aí. Um pouquinho melhor. Seria essa reta aqui. Essa é a f de x igual a 2x menos 3. No entanto, pegando a outra, né? Ó, essa aqui agora, menos x mais 4. O x sendo igual a zero, a imagem é 4. Então já vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Estaria aqui em cima. Agora, se o y fosse igual a zero, você teria que o x é igual a 4, né? Então estaria aqui.
interligando esses pontos, né, ó. Eu teria algo mais ou menos assim. Então, deixa eu só representar aqui melhor, né? 4 e 4. E essa aqui seria a função, por exemplo, g de x igual a menos x mais 4, né? E aí note o seguinte, né? Perceba que essas duas funções, elas se interceptam nesse ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto P. O que eu estou dizendo para vocês na prática, né? Que existe um certo x e y em que para um mesmo x e y, esse ponto aqui pertence tanto à função f de x quanto à função g de x. E aí, voltando aqui para esse meu sistema linear, é justamente o que a gente quer dizer. Quer dizer o quê, então? Que para um mesmo x e um mesmo y, essas equações aqui são resolvidas. O que isso quer dizer? Que se eu substituir o x aqui pelo mesmo x aqui embaixo, e eu substituir por um y aqui pelo mesmo y aqui embaixo, eu vou ter que essa igualdade é verdadeira e que essa igualdade aqui também é verdadeira. A gente pode até encontrar que x é esse, né? Justamente o quê? Igualando essas funções. Porque aqui nesse ponto elas são iguais. Então basta eu fazer o quê? Que 2x menos 3 é igual a menos x mais 4. Certo? Então vamos passar esse menos x para cá, ó. Vou ter o quê? 3x, né? E esse menos 3 para cá, ó, 7. Então x é igual a 7 terços. Sendo x igual a 7 terços, eu posso escolher qualquer função aqui para substituir, porque a imagem vai ser a mesma, né? Já que é no mesmo ponto aqui. Esse ponto compartilha nas duas funções. Vamos substituir aqui, por exemplo, né? Quem seria o meu y? 2 vezes 7 terços menos 3. Isso vai me dar o quê, né? 14 terços menos 3, ou ainda 9 terços, né? Isso vai me dar 5 terços. Então, quando x é 7 terços, o y é 5 terços, né? Que eu falei. E aí, esses dois valores aqui são justamente o que vão solucionar tanto essa equação daqui de cima, quanto essa equação daqui de baixo. Por exemplo, essa daqui que diz que x mais y é igual a 4, né? Se você pegar 7 com 5, você tem 12, né? Tá tudo dividido por 3. 12 dividido por 3, você tem 4. É justamente essa igualdade que está aqui em cima. Resolve, né? E aqui, se você pegar aqui, né? 2 vezes 7 terços, você vai ter 14 terços. 14 terços menos y, que é 5 terços, você volta a ter o quê? 9 terços. E 9 dividido por 3 é 3, que é o que está aqui. Então, perceba que esse ponto P, ele representa, nesse meu sistema linear aqui, a solução. E ela é única, né? A única solução possível é essa. Por quê? Essas minhas duas retas, elas se interceptam em apenas um ponto. Ah, interessante. Então, esse daqui é o que a gente chama de sistema possível determinado. Tá? E no sistema possível determinado aqui nesse caso, tem uma solução. Para esse meu sistema linear aqui, que só tem variável x e y. Conseguiram entender essa parte? Não? Mas o que exatamente? Da interceptação? Ô, Júlia, não sei se você vai querer comentar alguma coisa, mas tá, o áudio aí tá Pode aberto. repetir de novo. Eu vou repetir aqui, vamos lá. Como eu estava dizendo,
Você tem aqui esse sistema linear, certo? Nesse sistema aqui linear, eu tenho duas equações, o 2x menos y igual a 3 e o x mais y igual a 4. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando eles em duas funções, né? Estou transformando ele aqui em duas funções, que é a y igual a 2x menos 3, né? E y igual a menos x mais 4. Só estou representando dessa forma aí para ficar mais fácil. Graficamente, o que a gente teve foram essas duas retas aí, ó. Essa aqui é a f de x e essa aqui é a g de x, certo? Eu peguei essas equações e transformei elas em funções, que são essas duas retas aí. E a questão é a seguinte, elas se interceptam em um ponto, que é esse ponto P aqui que eu coloquei. E aí, o que eu fiz? Eu quis descobrir que ponto é esse. Para descobrir esse ponto, como essas funções aqui elas são iguais nesse ponto P, para a gente descobrir as coordenadas desse meu ponto P, basta que a gente iguale essas duas funções, que foi o que eu fiz aqui, ó, 2x menos 3 igual a menos x mais 4. A gente descobriu que o x que faz isso acontecer é o meu x igual a 7 terços. Encontrando esse x, eu posso encontrar o y substituindo ele em qualquer uma aqui dessas funções, já que o y vai ser o mesmo, porque eles estão se interceptando aqui no mesmo ponto. E aí a gente descobriu que esse y é 5 terços. E agora você vai ver o seguinte, esse ponto P, ele representa a solução desse meu sistema linear aqui. Porque agora, substituindo tanto aqui em cima quanto aqui embaixo por esses mesmos x e y que estão aqui, eles são solução tanto dessa equação quanto dessa daqui. No x mais y, por exemplo, 7 terços mais 5 terços, você tem 12 terços. 12 dividido por 3 é 4, que é justamente o que está aqui. 2x menos y vai ficar o quê? 2 vezes 7 terços menos 5 terços, né? Ou seja, 14 terços menos 5 terços. Isso é a mesma coisa que 9 terços. Só que 9 dividido por 3 é 3, que é justamente o que está aqui. Então, representando graficamente esse meu sistema linear, colocando como duas funções, o ponto P faz com que eu consiga encontrar a solução desse meu sistema linear. De forma bem simples, utilizando a função do primeiro grau. Então, veja que ela também é uma ferramenta muito interessante para a gente solucionar esses meus sistemas lineares, beleza? Era só isso aqui que eu estava utilizando para demonstrar para vocês. Conseguiu entender agora? Entendeu, né? Ah, beleza. Sacar. Então, vamos continuar aqui, né? Aí eu chamei esse daqui, né, de sistema possível determinado, esse sistema linear aqui, porque ele tem solução, e é uma solução única, né? Que justamente está sendo representado ali por esse ponto P. Só um instantinho, galera, que alguém me mandou uma coisa aqui. Então, vamos lá. Vamos acelerar aqui, né? Deixa eu só botar aqui. Vamos lá. Eu também posso ter esse sistema aqui, por exemplo. Ó. Sistema 2x menos y. Não, esse aqui... Deixa eu pensar outro aqui. Esse aqui, por exemplo. 2x mais y igual a 6. E o 6x mais 3y igual a 18. Ok? Vamos transformar ele em funções também. Aqui no formato que a gente conhece, poderia ser o quê, né? Ó, y igual a menos 2x mais 6, certo? E esse daqui seria o 3y igual a menos 6x mais 18. Só que aqui, para ser uma função, né? Vou ter que isolar o y. Aqui ele não está isolado. Mas basta a gente dividir por 3 essa equação aqui, né? Aí eu teria o quê? Y igual a menos 2x mais 6. Mas pera. É a mesma função daqui de cima, né? Essas funções aqui são iguais. Então, se eu fosse representar isso num gráfico,
Não vou perder o tempo agora aqui para representá-los corretamente, mas vamos supor que, sei lá, uma fosse assim, tá? Só supondo que eu tivesse essa f de x aqui. O problema é que a g de x é a mesma reta. Essa reta ser conhecida. Então eu vou botar aqui pontilhado em roxo. A g de x também está aqui. Então perceba agora que a interceptação entre essas duas retas nos dá infinitos pontos, ok? E essa representação geométrica aqui nos mostra o seguinte, que esse sistema aqui é um sistema possível indeterminado, porque ele tem infinitas soluções, ok? Vamos ver isso, ó. Por que isso é verdade, ó? Vamos passar ele para cá, ó, 2x mais y igual a 6, né? E 6x mais 3y igual a 18. Note que se você multiplicar aqui essa equação de cima por menos 3, você vai ter agora o sistema representado dessa forma, né? Ó, menos 6x menos 3y igual a menos 18. Certo? E aqui embaixo, né, tem o 6x mais 3y igual a 18. Se você somar agora essas duas equações, você vai acabar cancelando esses daqui, certo? Então isso aqui, esse lado aqui é igual a zero, né? E o outro também, né? Porque 18 menos 18, você obtém zero. Só que zero é igual a zero é uma igualdade que ela é verdadeira, mas que independe dos valores de x e y. Ou seja, para todo x e y, zero igual a zero será uma verdade. Certo? Isso aí independe de x e y. Então não importa o x e o y que você substitua aqui na equação de cima ou na equação de baixo, isso daqui vai ser sempre verdade, porque essas retas elas se coincidem, elas são as mesmas aí, tá? Então esse é um sistema possível, porém indeterminado. Por fim, você também tem o quê? Você pode ter o sistema possível, quer dizer, você pode ter o sistema impossível, né, no caso, que é o último que falta aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho y menos 2x igual a 3, tá? E um outro y aqui, menos 2x igual a 9. Acho que aqui vocês já perceberam a estranheza, né? Mas vamos transformar isso em função. Ó. Eu terei, por exemplo, o y igual a 2x mais 3, né? E o y igual a 2x mais 9. Graficamente, isso me dá o quê? Vou imaginar aqui. Não vou me preocupar muito de novo com os valores, só para a gente acelerar aqui o nosso processo. Vamos supor que uma dessas retas, f de x, seja essa daqui, por exemplo. Vamos supor que essa é f de x. O y, a g de x que eu for fazer agora com essa daqui, ela tem o mesmo coeficiente angular, certo? Mas o coeficiente linear dela é maior. Então ela estaria o quê? Ela teria o mesmo coeficiente, só que ela estaria mais aqui em cima. Então eu posso simplesmente pegar essa daqui, colocar mais aqui acima, botar aqui de roxo, por exemplo, que eu me garanto que essa daqui é a g de x. Só que perceba o seguinte, né? Elas são o quê? Elas são retas paralelas. E retas paralelas, elas nunca vão se interceptar. Por esse motivo que, ao representar esse meu sistema linear aqui, como essas duas retas em um gráfico, você percebe que é um sistema sem solução. Não importa o valor de x e y que você substitua aqui, isso nunca vai resolver simultaneamente essas duas equações. Ok? Como não tem solução, esse é o tal do SI, sistema impossível. Ok?
Até aqui foi, gente? Tudo bem? Beleza. Show. Bom, para finalizar, a gente vai trabalhar aqui agora com inequações do primeiro grau, tá? Porque equações do primeiro grau a gente já trabalhou aqui de forma indireta, igualando aquelas duas funções ali, por exemplo, né? E também encontrando as raízes da função. Porque raízes de uma função do primeiro grau, para encontrar as raízes, né? Fazer essa equação aqui, não deixa de ser uma equação do primeiro grau, né? Agora, quando tem os sinais de desigualdade, menor, maior ou igual a zero, aqui agora eu já estou trabalhando com inequação, né? A questão é que isso não altera muito o que a gente vai fazer aqui, tá? Porque se resolver equações do primeiro grau é bem simples, resolver inequações é simples também, tá? Só tem algumas diferenças. Então vamos num exemplo aqui, ó. Imagine que eu dê para vocês aqui as seguintes funções. A f de x igual a 2x mais 1 e a g de x igual a 5 menos x, tá? E aí eu quero determinar aqui o intervalo, tá? Em que a minha f de x seja maior que a g de x, tá? Em qual intervalo a f de x será maior que a g de x. Como que a gente pode resolver isso? Pegando esses polinômios, né, que representam a minha função, pegando a lei de formação delas, e trabalhando com essa desigualdade. Ou seja, fazer com que 2x mais 1 seja maior que 5 menos x. Beleza? E aí, como é que vai funcionar isso? Simples. Agora eu vou trabalhar da mesma forma que eu estava trabalhando com equações. O que vai mudar aqui agora é a representação da minha solução. Então veja que aqui, por exemplo, eu posso passar esse menos x para cá, né? Somando ambos os lados da minha desigualdade por x. Eu teria então que 3x mais 1 é maior que 5. Posso passar esse 1 para lá, né? Então 3x teria que ser maior que 4. Logo, x tem que ser maior que 4 terços. Então, o que eu quero dizer com isso? Para quaisquer valores de x maiores que 4 terços, você vai ter que a f de x será maior do que a g de x. Então, o conjunto solução seria um intervalo que vai de 4 terços até mais infinito. Você pode, dessa forma, né? Ou S igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que 4 terços. Tanto faz a forma como você representa essa solução, as duas aqui estariam corretas. Beleza? Basicamente, isso aqui é inequação do primeiro grau, tá? Não é nada muito complexo. Peguei até uma questão que é um pouco mais interessante, né? Você determinar um intervalo em que uma função é maior que a outra. Graficamente, se você quiser também analisar, você vai ver que é o que acontece, tá? Com a função. Mas, basicamente, é isso, tá? Porém, existe uma parte que você tem que trabalhar com um pouco mais de cuidado na equação, quando você não tem apenas uma função na sua operação aqui, tá? No seguinte quesito de você ter o que a gente chama de inequação produto, tá? E inequação quociente. Por que isso? O que você tem que tomar esse cuidado na inequação produto e inequação quociente? Porque se você não tomar cuidado, você vai começar a querer resolver sem utilizar funções do primeiro grau. Você vai acabar tendo funções do segundo, terceiro, e aí você já vai se embolar todo. Por quê? Porque, na verdade, esse não é o objetivo.
em inequação produto quociente. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu tenho a seguinte desigualdade. 2x mais 3 que multiplica 5 menos x, sendo maior que zero. Tá? Vamos supor que eu tenha aí essa desigualdade. Note o seguinte. Isso aqui é um produto entre dois fatores, né? Se eu quisesse, eu poderia distribuir eles aqui, fazer a conta, né? Por exemplo, aqui eu teria, né, 10x mais 15. Não, fizer aqui 10x, vou botar já com os 2x, né? Vai ficar mais fácil. 10x menos 2x ao quadrado, mais 15, menos 3x. Isso é menor que zero. Eu poderia transformar nessa inequação aqui, ó. Menos 2x ao quadrado, mais 7x, mais 15, maior que zero. E resolver, né? Só que isso aqui é o quê? Isso aqui virou uma inequação do segundo grau. Mas a gente está trabalhando com inequação do primeiro, né, em tese. Como é que a gente pode resolver isso sem entrar em equações que seriam mais complexas, né, digamos assim, com potências cada vez maiores? E é por isso que eu estou falando, tem que tomar um certo cuidado para não entrar nisso aqui e resolver de uma forma mais simples. Porque quando a gente está nesse formato aqui, tudo bem que isso aqui pode ser representado como uma função do segundo grau, mas no formato que ela está como um produto entre dois fatores que são funções de graus menores. Eu posso dizer que essa daqui, por exemplo, é uma f de x e que essa daqui é uma outra função, g de x. E eu estou fazendo o produto entre elas. Por isso, inequação produto. E como que eu posso fazer para saber quando que ela vai ser maior que zero, né? Vamos supor que essa f de x vezes g de x, né, seja uma função h. Então, a gente quer saber quando que essa função é maior que zero, né? Sem trabalhar com função do segundo grau. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Vamos primeiro, então, trabalhar com o seguinte, né? Com o estudo do sinal, né? Já que a gente está trabalhando aqui com desigualdade, saber quando que essa função é maior que zero, a gente pode fazer o estudo do sinal dessas funções. E para ser mais eficiente, tem que fazer esse estudo separadamente. Então, a gente vai analisar essa daqui e depois essa daqui. Para f de x, por exemplo, vou representar ela aqui, ó. Uma reta com os valores de x. E aí o que acontece? Quando que 2x mais 3 é igual a zero? Porque sabendo isso, eu vou saber quando que ela é menor que zero e quando que ela é maior que zero. Certo? Pelo estudo do sinal que a gente já feito anteriormente. Quando que é igual a zero? Vamos ver. 2x igual a menos 3, né? Logo, x é igual a menos 3 meios. Então, em menos 3 meios, a função é igual a zero. Como o coeficiente angular aí, ele é positivo, você vai ter uma função crescente, certo? Ela vai se comportar aqui dessa maneira. Vamos supor que esse aqui seja a representação do eixo x. Ó. Aqui você teria a raiz, menos 3 meios. Posterior a ela, a imagem é positiva. E anterior a ela, a imagem é negativa. Tá? Beleza. Vamos guardar essa informação. Vou retirar isso daqui. E o que seria isso para g de x? Né? Quando que g de x é igual a zero? Vamos ver. Ó. 5 menos x igual a zero. Logo, x igual a 5, né? Isso aqui é bem mais simples. Só que como o coeficiente angular da reta é negativo, então você vai ter que ela é uma função decrescente. Se você fosse representar ela aqui, ó, você teria isso. Aqui, por exemplo, você tem a raiz. Anterior a ela, a imagem é positiva e posterior a ela, a imagem é negativa. Já é o inverso, né? E agora a gente vai utilizar essas informações que a gente tem aqui. Deixa eu descer aqui um pouco. Ó. Representar agora também a g de x. E depois fazer o produto.
tá? E já vai entender como é que isso vai funcionar. Menos 3/2, né, é negativo, então vamos supor que a raiz esteja aqui. 5 é positivo, vamos supor que esteja aqui, tá? Na f de x posterior a menos 3/2 é tudo positivo, e anterior é negativo. Já aqui é o oposto, né? Antes de 5 é tudo positivo, e posterior é negativo. Então agora, se eu fizer f vezes g de x, o que que eu vou ter? Agora é só eu fazer o produto pensando nos sinais, tá? O que que eu quero dizer com isso? Quando você faz o produto entre valores que são positivos, vai dar um valor positivo. Se for um produto entre valores negativos e positivos, vai dar um valor negativo. E entre dois valores negativos vai dar positivo, certo? Então, graças ao estudo sinal, a gente consegue fazer isso de maneira bem simples, ó. Então aqui de novo, né, tá o menos 3/2 e aqui o 5. E o que acontece, né? Vamos fazer aqui agora o produto. Menos com mais, o resultado desse produto tem que ser negativo. Positivo com positivo, o resultado tem que ser positivo. E positivo com negativo, tem que ser negativo. Então perceba que agora, sem trabalhar, tá, com função do segundo grau, eu consegui agora encontrar uma maneira de dizer os intervalos em que essa minha função ela vai ser maior que zero e o intervalo em que ela vai ser menor que zero. No caso aqui eu quis saber, né, quando que é maior que zero, tá? Mas eu poderia perguntar quando que é menor que zero, aí você pegar esses dois intervalos aqui, né? Então perceba agora, né, que essa h de x, que eu estou dizendo que é o produto entre essas duas funções, ela será maior que zero no intervalo aberto, né? Que aqui menos 3/2 e 5 é onde é igual a zero, né? Que são as raízes. No intervalo aberto, que vai de menos 3/2 até 5, certo? E ela vai ser, se eu perguntasse, né, menor que zero, no intervalo aqui, ó, que vai de menos infinito até menos 3/2, união com outro intervalo aberto, que vai de 5 até mais infinito. Show de bola? Conseguiram entender? Vamos ver aqui como é que vocês estão. Beleza. Então vocês estão entendendo. Então olha só que legal, né? Ainda assim que a gente trabalhe. Achou difícil, Giovana? Muito? É assim, olha, é aquilo que eu falei, né? Quando a gente está trabalhando com inequação produto e quociente, tem esse detalhe, né? Você tem que trabalhar com certo cuidado. Você está com dificuldade de entender, né? Olha, é normal. Se você. Eu não sei como é que foi o ensino médio de vocês, né? Mas, dependendo de como foi, relembrar essas coisas, ou até mesmo só ter uma certa compreensão profunda dessa matemática aqui, ela vai acabar sendo complicado, tá? Se vocês não têm uma base muito forte, que é inclusive um dos motivos da gente estar fazendo esse cálculo zero, tá? A gente tem percebido que quem tem vindo para a faculdade cursar matemática, ou que possuem matérias de cálculo, em algumas outras áreas, seja em engenharia, ou a pessoa trabalha com estatística, e aí a matemática pega, né? O pessoal aqui da faculdade tem percebido que o nível estava muito baixo, tá? As notas estavam muito ruins, o pessoal não estava conseguindo passar direito nos períodos. Então, a gente decidiu fazer o cálculo zero justamente para nivelar esses alunos que são recém-chegados de diversas escolas, muitos de escolas públicas, né? E aí, o cuidado que tem com a matéria de matemática é muito precária. A gente tem feito esse trabalho para melhorar isso. Não vai
não vai ser de primeira aqui que todo mundo vai conseguir pegar tudo isso aqui que a gente tá vendo, alguns vão ter mais dificuldade. A culpa não necessariamente é de vocês, tá, é a gente que tá falhando aí como educação mesmo, mas eu acredito que com isso aqui que a gente tá fazendo, até mesmo aqueles que estão com mais dificuldade, uma hora vão conseguir entender, e aí a partir daí pra frente vai ser só alegria, tá. Vai ser difícil, desculpa, eu não vou mentir isso pra vocês. Mas eu também passei por isso, tá. Eu não sei se vocês sabem, né, eu tô aqui dando aula pra vocês, mas o meu ensino médio não foi lá um grande exemplo não, tá. Eu estudei, no Santa Mônica, né, eu não sei se eu passei essa informação pra vocês, que era uma escola particular. Eu era da unidade Bento Ribeiro, mais especificamente. E aí o que aconteceu, eu cheguei lá no meu ensino médio, na pós-pandemia, né. E aí vocês sabem como é que era. Estudar na pandemia era assim, né, você entrava lá na sala, geralmente a reunião era no Google Sala de Aula, né, não sei nem se as pessoas usam isso ainda. E aí como é que funcionava? "Ah, vai ter aula de português, vai ter aula de matemática", eu entrava lá, né, acordava 7 horas da manhã, que era quando começava a aula, né. Quando a gente tinha que ir pra escola, você tinha que acordar mais cedo, né, tomar banho, toda uma preparação, aí sim você chegava lá. Não, é online mesmo, né, só acordo, ligo meu celular e ponho lá. Eu dava uns 15 minutos, você dormia, você ia fazer outra coisa, né, pelo menos é o que aconteceu comigo, eu não vou mentir pra vocês, tá, eu vou foi exatamente isso que eu fazia, tá. E aí o que aconteceu? Durante a pandemia, meio que, né, você não ia ter muita dificuldade lá com as provas, né. Muito que a maioria fazia por consulta, etcétera. Eu até tentava não fazer com uma certa consulta, mas é uma coisa que era meio inevitável. Você tinha ali o livro do seu lado, o celular. Então eu achei até que eu passei uma tranquilidade, mas eu não percebi as matérias que eu estava vendo, né. Aí chegou o ensino médio, sabe qual foi a minha primeira nota? Lembrando que na minha escola na época, né, a nota ela é de 1 a 100. Ela é de 1 a 100. Aí eu fiquei com minha primeira nota, ó, ó que lindeza, 2,5, 25. Tá? Só pra vocês saberem. Ah, aí depois eu melhorei, né. Eu melhorei minha nota, ó, foi pra 30 na segunda prova. Então assim, vocês que estão tendo dificuldade agora, eu já passei por isso também, tá. Passei pela mesma coisa que vocês, ou talvez até pior, mas o que aconteceu, né, eu desisti? Eu não desisti. Eu gostava de matemática, né, mas aí a pandemia me relaxou. 25 já é nível gênio? Não, que isso. Pô, vocês querem esse nível lá pra baixo assim? Que isso. Não, 25 desastre. Tá maluco? Eu não tô falando de faculdade, tô falando de ensino médio. Nossa, cara, eu antes da pandemia, minha nota era tipo assim 9,5, 10. Só que aí depois caiu pra caramba. E eu gostava da matéria, eu me interessava. E quando eu vi que as minhas notas estavam muito baixas, eu me recusei. Aí eu fiquei lá estudando, eu tinha meu tio tinha um livro, né, um livro antigo de matemática, eu comecei a estudar nele também, tinha todos os conteúdos do ensino médio. Eu vi até coisa que não tinha no primeiro ano. Aí eu fui me eu me reergui, né. E aí o que aconteceu, né, passou um tempo, tá aqui eu dando aula pra vocês, então se vocês não conseguirem, cara, isso vai ser um insulto à minha inteligência, tá, eu já vou avisando vocês. É impossível vocês não conseguirem, impossível. Eu já não fui um exemplo, por que que vocês não podem ser? Eu acredito que vocês já estão numa situação melhor que a minha, estão tendo aqui um conteúdo de qualidade, acredito eu, não sei, né. Minhas aulas são boas, galera? Diz que sim, por favor. Demora tanto pra fazer isso aqui, vocês não têm ideia. Mas é isso, cara, tá. Com o tempo aí eu acredito que vocês vão conseguir se dar bem, tá. Nada que o tempo, não ajude vocês. E a força de vontade também, é aí que vocês vão precisar bastante, tá. Mas bom, voltando aqui, né, pra finalizar, eu já peguei aqui a inequação produto, né. A inequação quociente, ela não é diferente, tá. Se eu pegasse aqui um exemplo, ó. Imagine aqui que a gente pegue, sei lá, 2x mais 7 sobre x menos 4, né. E eu quero saber quando que isso aqui é maior que zero. Como é que eu vou trabalhar com isso aqui, né.
Bom, primeira coisa é o seguinte. Aqui, eu tenho uma restrição. Porque eu observo o seguinte, né? Eu tenho aqui uma razão entre duas funções. Só que o meu denominador, ele não pode ser igual a zero, né? Eu não posso fazer uma divisão por zero. Essa daqui, até mesmo tendo uma raiz, né? Eu poderia igualar aqui a zero, mas se eu igualasse aqui a zero também, eu teria um zero sobre zero. Isso aqui é uma indeterminação, né? Então, vou anotar aqui, ó, restrição. A gente sabe que nessa razão aqui, entre essas duas funções, x menos 4 tem que ser diferente de zero. Por esse motivo, x tem que ser diferente de 4. Tá? Essa função aqui, ela tem raiz? Ela tem raiz. A raiz dessa função é x igual a 4. Quando eu aplico essa função numa função h, onde essa função g aqui, por exemplo, ela está no denominador. Quando eu trabalhar com ela, eu posso trabalhar com o x igual a 4? Aí não. Entendeu a mudança? Porque agora eu estou trabalhando com essa função aqui no denominador. E aí, para essa função aqui no geral, eu não posso que o meu x seja igual a 4. Tá? Mas isso não vai ter nenhum empecilho, porque eu estou trabalhando com desigualdade, né? Eu quero saber quando que os valores são maiores, menores que zero, né? Posso até botar aqui maior ou igual a zero. Vamos até fazer isso aqui para complicar um pouquinho a cabeça de vocês. Mas aí vamos trabalhar da mesma forma, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a f de x, né? E eu tenho aqui essa g de x aqui. Agora a gente está trabalhando com a inequação quociente. Então, pegando aqui a f, vamos ver o seguinte, né? Quando que a f de x é igual a zero? Vamos trabalhar, ó, 2x mais 7 igual a zero. Logo, 2x é igual a menos 7. Então, você tem que x é igual a menos 7,5. Perfeito. Novamente, né? Essa aqui é uma função crescente. Então, ela vai ter esse comportamento aqui, ó, que a gente já discutiu sobre antes, né? E aqui está a raiz, menos 7,5. Posterior a ela, aqui a imagem é positiva. E anterior a ela, a imagem é negativa. Show de bola. E para g de x igual a zero, né? A gente já viu que a raiz é 4. O coeficiente também é positivo. Então, ela vai ter esse comportamento aqui de função crescente. Só que aqui, você tem que a raiz é 4, né? E o comportamento aqui é o mesmo. Né? Então, agora pegando essas duas, né? Aqui está a g de x. Aqui está o da f. A gente vai utilizar isso aqui para trabalhar. Ó. Essa aqui é a f. Aqui seria a g. E a última teria uma função h, que é a f sobre g. Certo? Show de bola. E aí, como é que vai funcionar aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Menos 7,5 é negativo, né? Então, essa raiz aqui vai ter que estar pra cá, né? Em relação a essa daqui, que é a 4. Aqui é menos 7,5, né? E aí, como é que aqui vai ser negativo, né? E posterior é tudo positivo. Positivo, positivo, positivo. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é negativo. Pra cá é positivo. Só que aí agora, ó, quando você vai fazer a f sobre a g, né? Como é que vai funcionar isso aqui, ó? Menos 7,5. Menos com menos. Aqui vai ser positivo. Mais com menos. O que tiver entre essas duas raízes aqui vai ser negativo. E mais com mais, você vai ter positivo também, né? Mas o que que a gente quer? A gente quer saber quando que essa inequação quociente vai ser maior ou igual a zero. Só que note o seguinte, lembra que eu falei que nessa razão aqui eu não posso ter o 4? Então justamente por isso, ó. Eu posso incluir o menos 7,5, né? O menos 7,5 vai zerar aqui em cima. Zerando aqui em cima, tendo zero sobre qualquer coisa aqui embaixo que seja diferente de zero, um alfa real aí qualquer, zero sobre esse valor vai dar zero, certo? Então eu posso
Maior ou igual a zero, então seria o quê? Todo esse intervalo aqui, ó, até o menos 7/2, e depois todo esse intervalo aqui, posterior ao 4, né? Aqui vai ser maior que zero, né? Eu não consigo ter um igual a zero quando eu pego essa raiz, porque eu não posso ter zero aqui embaixo, né? Eu teria um problema nesse quesito. Então a solução, o conjunto de solução seria aqui, ó, o intervalo semiaberto, que vai de menos infinito até menos 7/2, união, o intervalo aberto, que vai de 4 até mais infinito. Beleza? Até aqui foi? Conseguiram entender isso aqui, né? Tomar o cuidado, né? Eu falei maior ou igual. Então eu posso incluir esse menos 7/2 aqui, mas não posso incluir o 4. Senão vai dar pau ali na divisão, né? Beleza. A gente pode também falar aqui, né? Sobre o domínio de algumas funções, tá? A gente pode trabalhar com o domínio de algumas funções, desde que, quando a gente está trabalhando, né, com função do primeiro grau, com produtos e quocientes, desde que a gente deixe no formato de produtos entre fatores, em que esses fatores são funções do primeiro grau também, tá? Que aí a gente vai conseguir fazer tudo isso aqui que a gente estava fazendo antes. Só que no quesito do domínio, é para dizer o domínio de uma função, tá? Todos os valores possíveis que ela pode obter. E geralmente, a gente trabalha com algumas que podem dar problema, né? Uma das escalas que a gente já viu é quando eu tenho divisão, né? Imagina que eu tenho a função f de x igual a 3 menos x sobre 3x mais 1, certo? E eu quisesse encontrar o domínio dessa função. Para encontrar o domínio, basta eu encontrar quais são os valores que essa função não pode ter. Porque encontrando os valores que essa função não pode ter, o resto ela pode ter. Então eu já defini, né? Qual seria o domínio. O domínio dessa função aqui é bem simples, ó, porque ela tem uma restrição. A restrição está justamente no denominador. No numerador, eu posso ter qualquer valor real. Mas aqui embaixo eu não posso. Porque eu não posso ter zero no denominador. Se eu não posso ter zero no denominador, a restrição dela aqui é o quê? Que 3x mais 1 tem que ser diferente de zero. Por esse motivo, x tem que ser diferente de menos 1/3, certo? Se você fizer aí a conta, vai dar exatamente isso aqui. Então, vai ter que ser diferente de menos 1/3. Então, qual é o domínio da minha função? O domínio da f aqui vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x seja diferente de menos 1/3. Esse é um exemplo aí de domínio de uma função, tá? Uma função um pouco mais complexa, né? Porque isso daqui não é necessariamente uma função do primeiro grau. Isso aqui é uma função que é um quociente entre duas funções. Essas daqui são funções do primeiro grau. Aí, por conta disso, a gente consegue trabalhar com elas, tá? Inclusive encontrar aqui o domínio, né? Por que menos 1/3? Então, ó, se 3x mais 1 tem que ser diferente de zero, passa esse 1 aqui para cá. Você teria o quê? Que 3x tem que ser diferente de menos 1, né? E aí, depois, dividindo por 3, o x tem que ser diferente de menos 1/3. Aqui eu só fiz a conta um pouco mais direta, tá? Mas o que eu teria é isso aqui, ó. 3x diferente de menos 1, porque eu passei ele para cá. Aí depois eu divido por 3. Aí eu tive isso daqui. E o x é diferente de menos 1/3. Entendeu, Giovanni? Boa. Um outro exemplo é quando eu tenho raízes, né? Imagina aqui, ó. Eu tenho a função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos 2x que multiplica 3 mais 4x. Eu tenho essa função aqui. E aí? Como encontrar o domínio dela? Eu tenho mais uma restrição. Por quê? Numa raiz quadrada, eu não posso ter que os valores aqui dentro
sejam menores que zero, tá? Os valores ali dentro da minha raiz têm que ser maiores ou iguais a zero. Então eu tenho essa restrição. Eu sei que 1 menos 2x multiplica 3 mais 4x precisa ser maior ou igual a zero. A gente já trabalhou com inequação produto, né? Eu acredito que isso aqui vocês já saibam fazer. Vocês vão encontrar as raízes dessas duas funções, fazer o estudo do sinal, né? E aí trabalhar isso para fazer ali o estudo da função que é o produto entre essas duas. E aí, com esse resultado, você vai pegar os intervalos em que a função é maior ou igual a zero e aplicar aqui ao domínio. Bem simples, né? Eu poderia fazer com isso, mas eu ia perder um tempo, né? Já são 7h53, não vou ter tempo de fazer isso aqui agora. Então eu vou deixar para vocês tentarem fazer isso posteriormente, tá? Mas é basicamente parecido com o que a gente fez antes. Mas agora aqui trabalhando com o domínio da função, né? E também você poderia ter, sei lá, f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de 3 menos x, por exemplo. O que você está tendo aqui agora? Uma raiz no denominador. E aqui agora tem duas restrições. Por quê? Você sabe que dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Só que se for igual a zero, você vai ter zero no denominador. Não pode ter zero no denominador. Então, nesse caso aqui, pelo fato de ter uma raiz quadrada no denominador, a restrição é só maior que zero. Então, você tem que 3 menos x é maior que zero. Logo, você tem o quê, né? Que x tem que ser menor que 3. Ok? Pode trabalhar de duas formas, né? Se você passar o 3 para lá, você vai ter que menos x é maior que menos 3. E você multiplicando essa inequação por menos 1, você tem que trocar o sinal de desigualdade. Por qual motivo? Imagina o seguinte, você tem que 2 é maior que 3. Multiplica por menos 1, essa desigualdade aqui. Menos 2. Multiplicar por menos 1, né? Menos 2. Maior que menos 3 aqui, né? Não botei certo nesse aqui. Seria com, com um quarto, né? Por exemplo, um quarto e... Deixa eu pegar aqui, por exemplo, um quarto e um meio, né? Um quarto é menor que um meio. E aí, o que que eu tinha feito, né? Eu passei o... Cadê aqui? Eu tinha feito que o 3 menos x maior que zero, né? E depois eu passei que x é menor que 3. Pra não confundir a cabeça de vocês, faz o seguinte, né? Se você está passando isso aqui pra cá, ele tá ficando positivo, né? Então você tá dizendo o quê, né? Que 3 é maior que x. Simplesmente, né? Aí você pode só olhar de outra forma, né? Porque se 3 é maior que x, x é maior que 3, né? Simples assim, é mais fácil pra vocês entenderem essa parte aqui, dessa mudança que eu fiz aqui, tá? Porque eu prefiro representar o x sempre à esquerda, né? Quando a gente tá isolando os valores. Eu tenho essa mania. Mas meio que não faz muita diferença, né? Mas é isso, tá? E aí você já trabalhou com as duas restrições aqui, quando você tem a raiz. Porém, tem uma coisa, né? Se eu tivesse uma raiz cúbica, eu poderia agora ter valores menores que zero, certo? Então a única restrição que eu teria é quando é igual a zero. Aí só seria o quê? Diferente de 3, tá? Porque quando a raiz é cúbica, o radicando de índice ímpar, né? Ele permite que eu tenha valores negativos aí trabalhando, né? Então tem várias formas aí de você trabalhar com isso, né? Inclusive, amanhã a gente vai ter uma lista de exercícios, né? A parte 2 daquela lista, que a gente trabalha com funções. A gente vai resolver várias coisas desse tipo aqui, né?
para vocês pegarem melhor sobre o que a gente está falando, né. Mas, por enquanto, a gente fica aí nessa parte do conteúdo mesmo, tá. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Ou tudo certo? Tudo certo, né? Beleza. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender função afim, né, função polinomial do primeiro grau. E após a aula de exercício que a gente vai ter amanhã, eu vou estar disponibilizando para vocês também o material dessa aula, beleza? E é isso. Se vê na próxima, turma. É isso, pessoal. Boa noite. A gente se vê numa próxima.